Boa noite, mais uma vez Charles aqui, graças a Deus, né? Canal Bíblia Sagrada, tá? Mais uma vez aqui vamos estar estudando, né, o Evangelho de João e vendo essa resposta, né, que Jesus vai dar aos líderes, né, religiosos sobre a acusação que eles estão acusando ele, né? Não só de dele fazer uma coisa errada no sábado, né? E se fazer igual a Deus, né? Querendo se igualar a Deus, né? E ele vai responder isso. Mas antes disso, né, vocês deixem um like, né, comentem aí nos comentários o que vocês acharam, se tiver alguma dúvida, né, um acréscimo. Compartilhem o vídeo também, estudem, tá? E é isso aí. Vamos lá então, vamos começar. Então, o ponto é que Jesus ele vai argumentar sobre essas coisas que eles acusaram ele, né, de fazer uma coisa errada no sábado, né, baseado nas regras deles, né, e se dizer igual a Deus. Então Jesus ele vai fazer essas duas, ele vai responder isso, né? Mais ou menos resumindo, né, ele vai dizer que o que ele está fazendo no sábado não vai nada contra qualquer regra do sábado que Deus instituiu. Por quê? Porque ele está sob a autoridade de Deus, está fazendo a vontade de Deus, né? E ele vai explicar isso, né? E que ele não está tentando se comparar a Deus ou se dizer Deus. Por quê? Porque tudo que ele faz não vem dele. Ele é simplesmente um homem. Simplesmente tudo que ele realiza é Deus que está realizando através dele. É isso, né? Só que muita gente pega esses trechos, distorce esses trechos, né, e não tenta entender o que Jesus está dizendo. Certo? Bom? Então, antes de começar, né, eu só queria ler uns trechos para a gente entender, né, e ficar com essa mentalidade nisso que Jesus está dizendo, tá? Um dos trechos que eu vou trazer é um trecho de Atos, né? Atos 2, que é é o pronunciamento de Pedro, né, em Pentecoste, que eu acho muito interessante o que ele fala lá, tá? Que é o discurso dele. Aqui em Atos 2, versículo 14, ele vai dizer... não, é mais para baixo. Que é o versículo 22. Homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus, o Nazareno, quer dizer que ele é de Nazaré, né? Jesus, aquele de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós. Por que ele era aprovado? Porque Deus agia por intermédio dele. Deus não ia fazer nada em um homem que não era conforme a vontade de Deus, né? Então, é isso que Pedro está querendo dizer. Aprovado por Deus, como? Entre vós, com milagres, feitos extraordinários e sinais. Guardem isso, que Deus realizou entre vós por meio dele, como vocês bem viram. Vocês viram isso. Então, quem é que realizou? Foi Jesus? Não. Foi Deus por intermédio de Jesus. E é isso que Jesus vai explicar, né, ali em João 5. Certo? Beleza. Então vamos começar. Então disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que o Filho... Por quê? Porque Jesus ele sempre se declarava filho de Deus, né?
É isso que ele sempre dizia, né? O Filho de Deus, o Messias, o ungido seria o Filho de Deus, né? E ele fala, o Filho nada pode fazer. É interessante que Jesus ele explica pelo argumento que eles diziam que ele quer se igualar a Deus, né? Se dizendo Deus, né? Só que ele fala que não, eu nada posso fazer por si mesmo, senão o que vir o Pai fazer. Então, é interessante que Jesus está destruindo o argumento que ele estava acusando ele. E um outro ponto interessante que Jesus está demonstrando para que eles vejam que Deus está agindo, que eles não olhem para Jesus, mas olhem para aquilo que está acontecendo com ele. Isso prova que Deus está usando ele, que nada, não é ele a questão, mas demonstra também que ele é o escolhido, ele é o Messias. E é interessante que esse argumento é aquilo que Pedro falou em Pentecoste, é o discurso dele, né? Então, por si mesmo, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz também. Então, Jesus está dizendo que eu não faço nada vem de mim. Tudo que eu faço é o Pai que está fazendo. Simplesmente eu sou só um intermediário. É isso que ele está dizendo. Tá? E por que isso acontece? Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará e Deus vai realizar muito mais coisas por intermédio de Jesus. Porque ali, quando a gente vê os relatos, Jesus era o início do ministério dele. Então ia acontecer muito mais coisas, né? A ressurreição de Lázaro, né? Ele ressuscitando o filho de uma viúva, né? Muito mais coisas, né? A multiplicação dos pães, várias outras coisas iam acontecer. E muitas coisas a gente não tem nem escrito nas escrituras que Jesus fez na vida dele, né? Tá? Então ele mostrar obras ainda maiores que estas, para que vós o que? Se admireis. Então se vocês acham que isso espanta vocês, enfim, vai acontecer muito mais coisas. Certo? E é legal que ele vai dizer por quê. Então, é legal que Jesus ele toca no ponto agora de questão de ressurreição. Ele vai falar isso, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e concede-lhes assim vida de novo, assim também o Filho concede vida a quem ele quer. Mas é interessante quando tu lê esse trecho 21 isolado, tu acha que Jesus ele tem o mesmo poder que o Pai. Ele faz porque ele é igual ao Pai. Então ele é Deus, né? Como muitos dizem, Jesus, olha como Jesus, né? Ele ressuscita os mortos, ele é igual ao Pai, ele faz as mesmas coisas que o Pai. Mas por que ele faz? Porque ele é isso? Não, foi porque o Pai concedeu ele isso. Então as coisas não partem de Jesus, partem de Deus, o Pai dele. Porque Jesus, ele é o quê? Um homem. Certo? Então é legal que ele vai dizer, assim também o Filho concede vida a quem ele quer. Porque o Pai não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo o julgamento. Então eles queriam ver meio a autoridade de Jesus, dizendo que ele estava fazendo as coisas por ele mesmo. E Jesus explica que não, né? Até porque isso mostra depois, né, que ele expulsa os cambistas, né, faz toda aquela questão, né? E eles argumentavam que Jesus estava se achando o próprio Deus, que ele estava julgando por ele mesmo, né, que tudo provinha dele, né? E Jesus está explicando que não. Eu sou um enviado, eu sou um mensageiro, certo? Eu sou um intermediário, tá? É isso que Jesus está explicando, é isso que é o Messias, né? Que quer dizer ungido,
a quem Deus ungiu. Para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que enviou. Então é interessante que Jesus ele está dizendo que eu sou um enviado. Então Deus me enviou como um representante dele. Então quando Jesus estava ali, era como se fosse o próprio Deus agindo, falando, pregando, fazendo as coisas. Certo? Então é isso que um representante é. Que nem um representante, vamos supor, judicial. É uma pessoa normal que está ali. Uma pessoa civil, enfim, está ali, né? Normal. Mas ele está representando alguém. Então ele tem a autoridade dessa instituição, ele representa essa instituição. Certo? Mas ele é a instituição? Não, ele não é. Só está fazendo um papel de intermediação. E é isso que Jesus estava fazendo. É isso que ele é. Certo? Então, e que eles têm que honrar ele. Certo? Porque Deus, como ele é um intermediário, eles têm que honrar o Filho para que possam honrar o Pai. Porque ele está como representante do Pai. De Deus, do próprio Deus. E é interessante que eles vão falar isso. Porque o Pai não julga para que todos honrem o Filho. Assim como honra um Pai. Quem não honra o Filho, o que acontece? Não honra um Pai. Porque o Pai enviou como representante dele. Então, se você não respeita o Filho, não obedece o Filho, você não está respeitando a quem ele enviou. Certo? Então, só voltando um outro trecho, certo? Que é a primeira epístola de João, capítulo 5, vai falar sobre isso, sobre esse testemunho, sobre o que Deus dá, que Jesus vai falar nesse trecho, sobre esse testemunho, que eles não têm o testemunho de Moisés. Né? Deus já deu testemunho, né? Através do Antigo Testamento. Certo? E é legal que João ele vai relatar isso na primeira epístola, que é capítulo 5, que é o testemunho. E é legal que ele vai falar ali a partir do versículo 6. Esse é aquele que veio pela água e pelo sangue, isto é, Jesus Cristo. Que quer dizer, pela água, pelo sangue, quer dizer, né, ele veio através do batismo e pelo sangue, que é a crucificação. Né? Ele tem esses dois testemunhos, certo? Que é o batismo e é a sua morte, que é o sangue. Isso é testemunho. Isto é, Jesus Cristo, não só pela água e pelo sangue. E o Espírito é que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Então, tanto o que aconteceu com Jesus, o batismo dele, como a própria morte dele, a crucificação dele, a própria palavra dá testemunho disso, dessas coisas. Então, tanto a palavra como as coisas que aconteceram dão testemunho disso. Certo? Que quem dá é o Pai. O Pai dá testemunho dessas coisas. Certo? E é legal que o João vai falar isso. Pois os que dão testemunho são três: o Espírito, a água e o sangue. E os três têm o quê? Concordância nas mesmas coisas. Não tem discordância, não tem distorção entre o batismo de Jesus, a morte dele e o que a palavra de Deus diz. Certo? Não tem discordância nisso, porque Deus dá testemunho nessas três coisas. E é legal que esse é o testemunho de Deus. E é legal que João ele argumenta isso. Né? Se recebemos os testemunhos dos homens, o testemunho de Deus é este. Ele deu testemunho de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus torna-se assim Deus mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. E qual que é o testemunho? Deus nos deu vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.
Então isso aqui é um testemunho bem legal de testemunho que Deus dá através de Jesus. Né? Tá? Então tá, vamos voltando aqui. Que é o versículo 24 em diante. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. É interessante que a vida eterna ela é baseada no quê? Certo? Em crer em Deus e naquele a quem Deus enviou. Essa é a vida eterna. E é baseado nisso. Certo? Tá? E é legal que lá no Evangelho de João, tá? Ele vai falar isso. Que é o Evangelho de João, eu acho que é o capítulo 17. Que é no versículo 3 aqui, ó. E a vida eterna é esta: quem conhece a ti, o único Deus, quem reconhece ao Pai de Jesus como o único Deus verdadeiro e reconhece que Jesus é o Messias, é o enviado dele, a vida eterna é baseada nisso. Você tem a vida eterna, que é aquilo que a Epístola de João fala, esse testemunho aqui, ó, a vida eterna, ó, é baseada nisso também, tá? E o que o João 17 fala. E aqui em versículo 24 também é a mesma coisa, é um testemunho, ó. Em verdade eu digo, quem crê e ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Só que é interessante que a gente está vendo aqui Jesus argumentando com judeus, com fariseus que entendiam a cultura judaica, entendiam, vamos supor, pela lógica, né, o Antigo Testamento. Então ele está falando com pessoas desse contexto. Versículo 25. Em verdade vos digo que virá a hora, apesar que já chegou a hora, e que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E é interessante que aqui Jesus ele está falando não só de ele não só vai falar de mortos físicos, mas mortos espiritualmente falando, e mortos por causa do pecado. Certo? Então é mais ou menos esse o sentido que Jesus está falando, tá? O Filho de Deus, os que ouvirem assim viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, é interessante, olha o versículo 26 e 27, é aquilo que Jesus falou em versículo 21 e 22. O versículo 21, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e concede-lhes vida, assim também o Filho concede vida a quem ele quer. Quem olha esse trecho isolado diz, Jesus é igual ao Pai. Só que o versículo 26, ele refuta isso. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então a vida em si mesmo não é em Jesus. Quem fez ele ter vida em si mesmo foi Deus, o Pai, que concedeu a ele. Tá? E o versículo 22, porque o Pai não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo o julgamento. Tá? Se diz no versículo 27. E deu-lhe autoridade para julgar, pois ele é o quê? O Filho do Homem. Então Jesus está explicando a missão dele. Que o que ele está fazendo no sábado vai em concordância com o sábado. Ele não está indo nada contra. Por quê? Porque ele está agindo por Deus, que foi o que próprio criou o sábado. De quem é o sábado? Né? E que Jesus não está tentando se igualar a Deus, ser Deus. Certo? Mas tudo que ele faz vem do próprio Deus.
E é interessante aqui no versículo 27, que vai falar: deu-lhe autoridade para julgar, pois ele é o quê? O Filho do Homem. Esse sentido do Filho do Homem é o sentido de que Jesus julga baseado porque ele é um ser humano e baseado naquilo que ele vive. Certo? É interessante isso, porque ele julga conforme aquilo que ele vive. Porque ele vive conforme a palavra de Deus. E isso ele tem autoridade para julgar. Deus concedeu a ele, porque ele é o quê? Um exemplo disso. Ele tem a capacidade de julgar isso. Certo? E é interessante que Deus fez tudo isso perfeito. E é legal que lá em Romanos vai falar isso, né? Que é baseada nisso, sobre a condenação na carne, sobre julgamento. Por isso que Cristo se fez carne. Ele passou na nossa situação como carne, tendência ao pecado. Só que ele não pecou, ele andou conforme o Espírito. Ele tem todo o domínio para julgar. Né? E é legal porque ele viveu a palavra. E é legal que aqui em Romanos vai falar isso. Né? Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo Jesus anda em espírito. Não só ele nos perdoou, enfim, certo? Mas não há condenação. Porque a gente não anda mais na carne, a gente anda nos mesmos passos Cristo, uma vida espiritual, em espírito e verdade. Certo? Pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida, por estarmos o quê? Junto com Cristo Jesus. Ela o quê? Nos livrou da lei que nos condenava por causa dos nossos pecados e assim nos matava. E aí, versículo 3 vai dizer o quê? Deus fez o que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era o quê? Pecaminosa. Então Deus o que? Condenou o pecado na natureza humana. Assim, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa. A fim o quê? De acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser assim complementadas e cumpridas por nós que vivemos assim de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a nossa natureza humana. Então, essa é a situação. Deus enviou o seu próprio Filho que veio na forma da nossa natureza pecaminosa para que Deus pudesse condenar o pecado na carne. E isso por quê? Porque Jesus vive em espírito. E ele provou isso, como tem como tu viver a Deus em espírito, uma vida espiritual e assim condenando o pecado na carne. Então, por isso que ele quer dizer aqui, pois ele é o Filho do Homem. Que quer dizer o quê? Ele é um homem, um ser humano. Versículo 28. Não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz e sairão. E é legal que Cristo agora ele está falando mais no sentido da realmente a condenação e a ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem feito mal para a ressurreição da vida. Tá? Então eu vou fazer esse vídeo até aqui, e eu acho que vai ficar meio longo se eu ir até o final. Aí eu vou fazer uma segunda parte desse debate, né, entre os líderes religiosos e Jesus Cristo. Tá?
Então tá bom. Até o próximo vídeo, então. Um abraço. Fique com Deus e uma boa semana aí pra vocês. Valeu.